E nós vamos conversar com o professor Avi Gelber, ele que é presidente de uma instituição que cuida de soldados e civis feridos nas guerras e presidente do Amigos da Universidade de Haifa. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Eu não estou ouvindo o seu áudio, não sei se está fechado, de repente. Deixa eu ver. Boa noite, professor. O senhor pode falar, pode falar. Pode falar. Então, tá bom. Boa noite a todos. Espero que todos me ouvem agora e espero esclarecer um pouquinho da situação que estamos passando, com a esperança sempre de dias melhores pela frente. Perfeito. Professor, eu gostaria de começar perguntando sobre o apoio popular ao primeiro-ministro de Israel. Como é que a população israelense tem avaliado aí a atuação de Benjamin Netanyahu nessa guerra, professor? Eu acho que nesse momento o que a gente está vendo é deixado um pouco de lado essa parte política. Nesse momento o país todo se uniu em volta de um objetivo só, que é ganhar essa guerra contra o Hamas, contra o Jihad Islâmico e contra a Hezbollah lá no norte. Então, essas discussões políticas de apoio ao governo ou não, elas são deixadas para frente neste momento, ainda mais que o Benny Gantz, que era da oposição, entrou no governo. O Yair Lapid não entrou, mas ele está por fora apoiando e participando de todas as decisões de guerra. Então, na verdade, nós temos neste momento uma união geral em prol de conseguir um objetivo, que é o objetivo de acabar com o Hamas, acabar com esse terrorismo que fica como uma nuvem em cima dos cidadãos israelenses, e isso é uma coisa que nós vamos ter que todo mundo focar. Eu acho que o mundo hoje, o mundo liberal, o mundo que preza por objetivos de vida, de bem-estar, é um mundo moderno que vai ter que apoiar Israel nesse momento, porque Israel, na verdade, serve como a ponta de lança. Se não conseguir os objetivos de acabar com os terroristas, nós vamos ter um problema na nossa porta amanhã. E o objetivo do Hamas e dos outros movimentos terroristas da região e de outras regiões, na verdade, é dominar não só aquela região, instalar um califato, instalar um regime muçulmano radical no mundo inteiro. Então, nós temos que todos estar juntos nessa guerra, todos que querem um mundo como temos hoje, um mundo moderno e não o mundo dos séculos passados, porque nós estamos em dois eixos nessa guerra. O eixo do bem contra o eixo da escuridão, o eixo daquilo que a gente conhecia em séculos passados de perseguições religiosas, e eu acho que isso é uma coisa que já passou do mundo. Professor Gelber, eu vou abrir agora a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henke, eu tenho uma pergunta para o senhor. Muito boa noite, professor. Obrigado pela entrevista. Professor, viralizou um vídeo essa semana aqui nos Estados Unidos de um rapaz que, de uma maneira falsa, ele pega um bloco, uma caneta e sai pela rua perguntando às pessoas: você quer assinar aqui uma carta de apoio ao Hamas? Eu não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo. E no primeiro momento todos falam claro, 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 e aí ele fala: bom, antes de você assinar, deixa eu só ler aqui o estatuto do Hamas, só para depois você não dizer que assinou uma coisa de que não sabia. E aí, quando ele começa a ler o estatuto do Hamas, né, a aniquilação de Israel, a matança de judeus, as pessoas falam: não, mas eu não vou assinar isso.
Professor, diante dos tempos mais tecnológicos da humanidade, quando a informação está na palma das mãos de todos nós, o que está acontecendo, professor? Por que a história está sendo apagada de uma maneira impressionante? Pesquisas recentes nos Estados Unidos mostrando que a geração Z não sabem detalhes do Holocausto, por exemplo. Qual a opinião do senhor? Por que a história não faz o caminho que tem que ser feito para que o 7 de outubro seja evitado? Ana, muito bem colocado. Primeiro, eu vi o vídeo e tem mais um vídeo que fala para as pessoas depois, se eles assinarem, se eles pegam um palestino para acomodar dentro da casa deles. E aí você vê que todo mundo está fugindo e fala, não, eu não tenho espaço, eu não posso. O mundo, na minha visão hoje, está passando por um momento muito difícil, principalmente a profundidade das informações é muito pequena. Então as pessoas se alimentam de informações rasas que vêm pelas redes sociais e não se aprofundam e para nossa surpresa, até estudantes, quando a gente fala de Berkeley, de outras universidades importantes no mundo, a gente vê que essas pessoas, a profundidade deles é muito baixa e, portanto, não tem informações sobre o que aconteceu. Se você perguntar se a guerra hoje é por terra, sim, é por terra para libertar os palestinos. Não, é verdade. O Estatuto do Hamas, como você já colocou muito bem, ele é vendo como aniquilar o Estado de Israel, aniquilar os judeus do mundo e como eles continuam falando, nós vamos primeiro acabar com o sábado, que são os judeus, para depois acabar com o domingo, que são os cristãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é um movimento que não acaba no Oriente Médio. E essas informações hoje, das pessoas entenderem mais o conflito, as pessoas confundem Hamas com os palestinos, as pessoas confundem o que é xiita, sunita, qual o papel do Irã nesse conflito, qual o papel da Arábia Saudita. Então, se a gente olhar um pouco mais, desde 1947, na partilha da ONU, o ONU deu 2 estados, um para Israel e um para os palestinos. Só que Israel topou, declarou a independência, e os palestinos, por outro lado, que na época eram representados por vários países da região, e não só o povo que morava lá, recusaram, liderados inclusive pelo Egito na época. Então, a gente tem que olhar um pouco de fatos históricos para entender um pouco melhor. De 48, após o cessar-fogo da Guerra da Independência, nós tivemos uma época de 48 a 67, onde a faixa de Gaza foi dominada pelo Egito, o Cisjordânia foi dominado pela Transjordânia, na época que hoje é a Jordânia, e ninguém desses refugiados, que até hoje são refugiados, ninguém recebeu um passaporte nem do Egito e nem da Cisjordânia, nem da Jordânia, e continuam refugiados até hoje. A questão que se pergunta é por que a Jordânia não quer essa população? E muito pelo contrário, se a gente vê o Setembro Negro de 1970, onde o rei Hussein da Jordânia expulsa todos os palestinos para o Líbano, que é o começo da mudança da população do Líbano, que era cristã até a época, e depois virou uma população mista, e hoje com uma maioria palestina e uma maioria de Hezbollah no sul do Líbano. Por que aconteceu isso? Por que a Jordânia não quer essas pessoas dentro da Jordânia?
Por que o Egito não quer essas pessoas dentro do Egito? Porque seria uma solução, na verdade. Então, voltou-se a discussão de 2 estados, que também é uma possibilidade viável, desde que você tira do jogo esses grupos radicais, o Hamas, o Hezbollah, o Jihad Islâmico, e aí entra nesse jogo geopolítico, entra o Irã, que na verdade, Irã está jogando hoje fora de casa, está botando todos os jogadores, todos os times que eles dominam em outros campos e ficam lá tranquilos, querendo dominar essa região através de tecnologias, dinheiro, etc. E esse dinheiro, essa tecnologia vem, na verdade, do mundo que hoje está tentando guerrear com essas facções. Então, é uma complexidade que a gente está vivendo hoje, e pelo fato que as pessoas não entendem essa complexidade, eles vão e rotulam várias posições, eles rotulam Israel. Israel é um Estado racista. Eu te pergunto, Ana, o que é mais racista de ter uma seita, o Hamas, que no estatuto dele está escrito claramente: acabar com os judeus no mundo. Tem coisa mais racista de acabar com um Estado, que acabar com um povo reconhecido pelo mundo, um povo que veio ao longo de toda a história trazendo só benefícios para o mundo, e acabar com esse Estado, e o pessoal apoia isso. Então, nós estamos vivendo tempos de moralidade muito baixa. Professor Avi Gelber, Alexandre Garcia tem uma pergunta para o senhor também. Professor Gelber, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu descobri tudo isso que o senhor falou em 82, lá no Líbano, cobrindo a guerra. É exatamente isso que o senhor fala, o papel do papel da Jordânia, do Egito, e na época havia o papel da Síria também, que hoje está sendo substituída pelo Irã, pelo jeito. Né? Mas eu queria perguntar para o senhor... Que perdeu a conexão. Você Alexandre, retornou? Você recebe declarações do presidente brasileiro, do primeiro-ministro, do ministro de Relações Exteriores do Brasil em relação ao caso israelense. Essas intervenções brasileiras, sugestões brasileiras, como é que têm sido recebidas em Israel? Tá, primeiro, Alexandre, muito boa noite, te acompanho desde aquela época, em 82, infelizmente eu estava no Líbano como soldado, então conheço um pouco a terra batida lá, mas primeiro eu queria te dar uma notícia que eu acho importante, já que estamos falando do Brasil. A lista dos brasileiros, dos 34 que vocês citaram anteriormente no programa, provavelmente, se nada de diferente acontecer, até segunda-feira eles vão ser liberados para o Egito e vão subir no avião da FAB e vão chegar no Brasil, se tudo ocorrer bem, na terça-feira. Então, isso é um primeiro ponto. Eu acho que o Brasil, primeiro nas declarações não muito claras de condenar o grupo terrorista Hamas como tal, e só condenar os atos terroristas, eu acho que é uma vergonha para nós. Do outro lado, eu acho que o presidente Lula tem condições, ele falou numa entrevista que eu escutei esses dias, ele falando, não, fala com amigos do Hamas, algum presidente que conhece, vamos liberar esses caras, eles têm que tomar remédio, etc. Eu acho que ele só esqueceu uma coisa, esse cara amigo do Hamas, que na verdade é amigo do Irã, é ele mesmo. Ele tem essa possibilidade, ele tem essa conexão, ele tem talvez essa habilidade de tentar e trabalhar isso. Nós estamos falando de 242 reféns
desde 9 meses de idade até 85 anos de idade, que pouco se falam. Eu acho isso é uma coisa totalmente absurda, que a primeira coisa que tem que exigir, primeiro, visita da Cruz Vermelha para conhecer e ver o estado. Tem jovens que foram raptados na festa rave lá, que sabemos que eles saíram sem braços ou em condições de saúde muito precárias e não sabemos o estado de saúde deles. E nós estamos falando de 30 nacionalidades. Nós não estamos falando só de judeus ou só de israelenses, nós estamos falando de vários países do mundo que são atingidos com esse terror, que nesse caso, lá em Israel. E volto a dizer, amanhã, Israel é o para-choque hoje. Amanhã, se não vamos cuidar disso, muito bem cuidado, vai passar por carro, por motor, por motorista. Isso vai influir no mundo inteiro, inclusive os palestinos. Os palestinos hoje também, uma parte deles, sofre na mão do Hamas. O Hamas não deixa eles se evacuar, não deixa eles entrar em abrigo contra bombas, porque tem 500 quilômetros de túneis que podia abrigar todo mundo e ter muito menos feridos civis se o Hamas deixava. E muita gente confunde que o Hamas é só órgão terrorista que e fez o que fez no dia 7, aquela atrocidade que é igual ao ISIS. O pessoal esquece que o Hamas também é um governo. O Hamas que tem todo o acesso ao financiamento externo, à educação, tudo isso, tirando a parte militar, também está na mão do Hamas. Para libertar, por exemplo, os brasileiros, quem primeiro tem que libertar os brasileiros para sair para o Egito, em primeiro lugar é o Hamas. Em segundo, o Egito. O Egito que tem a porta deles para poder sair. Em terceiro, os Estados Unidos, que está dominando toda a negociação dessa questão humanitária na região. O Israel é só o quarto elemento, que ele não deixa sair quem é terrorista, obviamente, porque os caras não enfrentam a guerra de frente. Eles foram para matar civis, para matar crianças, para estuprar mulheres, mas eles não foram enfrentar o exército. A hora do enfrentamento, eles fogem, eles se escondem, eles vão para outros lados. Então, eu acho que a gente tem que saber muito bem como separar essas questões e saber trabalhar com isso. Infelizmente, o governo brasileiro podia fazer muito mais e sair só de cima do muro nessas questões. Não sei se isso é um ato terrorista, mas não tem mais. Professor Avi Gelber, quero agradecer muito a sua participação aqui no Oeste Sem Filtro, essa entrevista. Obrigada, uma ótima noite, um bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço, uma boa noite e que o paz reina nessa região e no mundo inteiro. Amém.